Olá, eu sou o professor Leandro Matsumoto e vamos falar um pouquinho mais sobre licitações e contratos administrativos, a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né? E hoje um dos temas de grande relevância para quem estuda, para quem milita na área de licitações e contratos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os atestados de capacidade técnica. Vamos entrar em alguns detalhamentos interessantes, importantes, para que a gente possa trabalhar em conjunto neste tema que é tão relevante na fase de habilitação do processo licitatório. Mas antes de darmos início à nossa aula, eu gostaria de convidar vocês para que possam se inscrever no nosso canal, ative o sininho aí para que você possa receber as nossas informações, as nossas notificações de todo vídeo quando ele estiver subir aí o vídeo para o canal do YouTube, tá? E ao mesmo tempo também vou pedir para que você se inscreva lá no meu canal. Dentro do Instagram, eu tenho o perfil lá, Leandro Matsumoto, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link, né? O canal Leandro Matsumoto é com muita informação, com muita novidade de licitações e contratos administrativos, que também é um ponto positivo, um ponto bacana para que a gente possa trabalhar. Eu tenho também aqui, e aí para finalizar, eu vou deixar aqui em cima para vocês, vou deixar na verdade aqui, ó, em cima para vocês, o QR Code também do nosso curso de licitações e contratos administrativos, o nosso curso online de licitações e contratos. Esse curso tem 12 horas, é um curso que tem certificação e tem de tudo aquilo que é mais moderno na Lei 14.133 em 12 horas de muito trabalho, né? Então, portanto, você que está me assistindo aí, não perca, que é um treinamento muito bacana que você pode acessar de qualquer lugar, a qualquer momento. Então fica uma dica importantíssima para você que quer se atualizar com a nova Lei de Licitações, né? Portanto, vamos dar início agora no estudo da nossa aula de hoje, que o tema é um dos temas talvez mais controvertidos, mais polêmicos e que teve mudanças significativas com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os atestados de capacidade técnica na Lei 14.133. Mas para que a gente possa falar dos atestados, eu preciso fazer antes uma imersão cronológica aqui para a gente poder entender como é que funciona essa questão dos atestados de capacidade técnica. Na verdade, você que participa de licitação, você que disputa processo licitatório ou que tem alguma familiaridade com o tema, sabe que agora, via de regra pelo pregão, a fase aqui do julgamento ela antecede a fase de habilitação, né? E depois da fase de julgamento, num segundo momento, eu vou habilitar a empresa que foi vencedora do certame licitatório, aquela empresa que apresentou, melhor dizendo, a melhor proposta no processo de contratação pública. Essa empresa que apresentou a melhor proposta, ela passa a ter então, a ter que apresentar os documentos de habilitação dela. Isso é interessante dizer porque é nessa fase de habilitação que muitas empresas, e você vai dar razão porque eu estou falando, muitas empresas acabam ficando pelo meio do caminho. Acabam ficando porque não têm a documentação necessária, acabam ficando porque desconhecem as regras inerentes à Lei de Licitações e Contratos, ou seja, tudo isso faz com que as empresas interessadas, os licitantes interessados, acabam perdendo, saindo do processo, ainda que tenha vencido lá na fase das propostas. Portanto, este é um tema que merece uma atenção muito redobrada no que tange aqui a parte do processo licitatório como um todo. Dentro dessa fase de habilitação, nós vamos perceber que nós temos habilitação jurídica, habilitação trabalhista, social, fiscal, enfim, nós temos diversas formas de habilitação, né? Mas eu vou focar em um trecho, um pedaço específico relacionado a este tema, que diz respeito aos atestados de capacidade técnica. Aqueles atestados que vão demonstrar se você tem ou não tem condições técnicas para exercer aquele trabalho ou aquele serviço. Para darmos início a esse dispositivo, é importante destacar o artigo 67 da Lei 14.133. O artigo 67, ele vai trazer a distinção entre atestado de capacidade técnica profissional, o atestado de capacidade técnica operacional. Repetindo, ele vai trazer uma distinção entre o atestado de capacidade técnica profissional e o atestado de capacidade técnica operacional. Toda vez que eu falar em atestado de capacidade técnica profissional, é aquele inerente à pessoa, ao profissional da área ali requisitada. Portanto, é o atestado que aquele engenheiro vai ter, é o atestado que aquele técnico de meio ambiente vai ter, é o atestado que
o profissional, é inerente à pessoa, né? Já o atestado de capacidade operacional diz respeito à empresa, é saber se a empresa reúne condições para executar aquela obra ou aquele serviço. Portanto, isso é um ponto de partida para que a gente possa avançar algumas casas no que tange a este dispositivo. O primeiro ponto, sem sombra de dúvidas, que eu acho que merece uma ressalva importantíssima aqui, diz respeito à distinção previstas no artigo 67, incisos 1º e inciso 2º. Vamos fazer a leitura agora, então, do 67, inciso 1º. Atenção na leitura aqui com a gente, vamos lá. A apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços de características semelhantes para fins de contratação. Percebe então, e aí eu já volto aqui comigo, perceba então no seguinte, que o inciso 1º ele trata dos atestados de capacidade técnica profissional, atestado de capacidade técnica profissional, aqueles inerentes à pessoa, ao profissional. E repare que no inciso 1º, e aqui tem um recorte muito bacana que eu preciso estar atento, né? E somente você que está me assistindo agora, que é um leitor atento, estudioso da Lei 14.133, vai reparar. No inciso 1º ele fala que o profissional ele vai ter o atestado de capacidade técnica de serviços semelhantes, similares, né? Não precisa ser o mesmo serviço, tem que ser um serviço similar, semelhante àquele serviço já realizado, mas ele coloca na seguinte condição, para obras e serviços. Essa exigência do atestado de capacidade técnica profissional, ela vai ser inerente a obras e inerente a serviços. Perceba que o legislador ele exclui a condição para os atestados, a exigência do atestado em decorrência de compras, né? Por quê? Ele corta. Se você observar lá no caput, vamos voltar à leitura aqui do 67 caput, para que a gente possa observar um pouquinho melhor quais são os requisitos lá do caput. Vamos lá para a leitura então, rapidamente, do artigo 67. No 67 caput ele traz a seguinte redação: a documentação relativa à qualificação técnica, profissional e operacional será restrita a... Volta aqui comigo no seguinte, ó. Repare que o legislador lá no caput do 67, ele deixou a matéria de forma restrita a esses temas, a esses pontos que nós estamos observando, né? Repare que o legislador ele não deixa uma interpretação de forma extensiva, ampliativa para esses dispositivos. O legislador ali é claro em falar que a interpretação para obras e serviços deve ser realizada de forma restritiva, porque assim foi a intenção do legislador. E eu não posso ignorar, porque já existe aquele brocard jurídico que fala que a lei não contém palavras inúteis, né? Portanto, se está previsto lá no caput do artigo 67, evidentemente eu tenho que observar e tomar as cautelas necessárias relativas a este dispositivo, tá? Então, muita atenção no que tange a este primeiro ponto. O segundo ponto de observação agora diz respeito à questão do atestado de capacidade técnica operacional, ou seja, aquele da empresa, previsto lá no artigo 67, inciso 2º da Lei 14.133. Vamos à leitura então do inciso 2º e agora acompanhe comigo aqui no quadro. Vamos lá. O inciso 2º fala o seguinte: certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstre a capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do 88, parágrafo 3º. Volta aqui para mim no seguinte, olha só, o inciso 2º é claro em falar que o atestado de capacidade técnica profissional será exigido para serviços similares, semelhantes, relativos a serviços. Ele é bem claro em falar relativo a serviços. Ele não traz a previsão para obras, ele não traz a previsão para compras, ele fala apenas a exigência será possível para serviços. Isso também nos remete aqui a uma preocupação muito grande, externada já pela doutrina, pelos estudiosos da regra jurídica. Porque uma das ressalvas que é colocada é o seguinte ponto. Por exemplo, se eu vou contratar uma empresa para fazer uma obra, né, uma grande obra, neste caso, eu precisaria que essa empresa demonstrasse o atestado de capacidade técnica dela operacional para saber se ela reúne elementos para poder executar aquele tipo de obra, né? E agora, conforme o dispositivo da legislação, ao que tudo indica,
me parece de forma clara e restrita, não é, pelo 67 caput aqui junto com o inciso 2º, que a exigência vai se tornar apenas e somente apenas para prestação de serviços. Então, portanto, precisa tomar muito cuidado no que tange esse dispositivo, por se tratar de um dispositivo inovador que, ao mesmo tempo, também tem aí as suas peculiaridades, tá? Então, atenção, porque trata-se de um dispositivo muito singular com relação a essas questões. Um outro ponto também que me chama muito a atenção, evidentemente que eu não consigo esgotar todo o tema dos atestados de capacidade técnica, diz respeito à figura aqui das provas alternativas, não é? Previstas lá no 67, parágrafo 3º. O que diz o 67, parágrafo 3º? O 67, parágrafo 3º, ele traz a seguinte redação. Vamos acompanhar comigo agora aqui na tela. Ele fala o seguinte, que ressalvadas as obras e serviços de engenharia, as exigências de que tratam os incisos 1 e 2, ou seja, os atestados de capacidade técnica, profissional e operacional, a critério da administração poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possuem conhecimento técnico e experiência prática na execução do serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Volta aqui para mim no seguinte, olha só, com relação a esse tema então, acho que é importante também destacar que, primeiro ponto, para que seja admitido provas alternativas, será necessário a regulamentação no âmbito daquele órgão ou daquele município, daquele estado, enfim, do qual você está participando da licitação. A parte final do parágrafo 3º é muito claro que essas provas alternativas, o que são provas alternativas? Além do atestado de capacidade técnica profissional, operacional, eu tenho as outras formas que eu posso também exigir aqui a minha qualificação técnica, profissional e operacional. Por exemplo, a questão de recibos, a questão de contratos de prestação de serviço, a questão de outras atividades e outras demandas que eu consiga demonstrar que eu tenho capacidade para prestar aquele serviço ou aquela atividade. Lembrando bem que a parte inicial do parágrafo 3º exclui obra e serviço de engenharia, mas ela deixa aqui para os demais serviços. Portanto, eu acho que é um tema importantíssimo, de extrema relevância, porque tem uma singularidade também dessas provas alternativas e que aí o município, o órgão público do qual você vai participar da licitação, ele precisa regulamentar para falar quais são as provas alternativas que ele irá aceitar. Isso é um tema, eu acho, de extrema relevância porque vai trazer um facilitador para quem está iniciando no certame licitatório, para quem está começando no processo de contratação pública, justamente porque permite com que novas empresas possam participar, porque às vezes eu não tenho aquele acervo técnico mais robusto, não consigo demonstrar. Mas se me permitir fazer por meio de contratos, por meio de outras provas, que eu consiga demonstrar na minha vida privada que eu tenho como executar aquele serviço, eu posso, sem sombra de dúvidas, somar esses atestados aqui, desde que devidamente regulamentados, tá bom? Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Falamos, evidentemente, sobre 2 pontos, né? Não deu para esgotar, nem passar perto de esgotar todo o tema, mas acredito eu que nós falamos de 2 temas de extrema relevância com relação aqui aos atestados de capacidade técnica. Primeiro, nós falamos do 67, inciso 1 e 2, das restrições relacionadas a serviços no atestado de capacidade técnica profissional, né? Que aí se limitou a obras e serviços. E no inciso 2º, quando trata da questão relativa ao atestado de capacidade técnica operacional, que aí sim está limitado estritamente aos serviços, tá? E por fim falamos agora do parágrafo 3º, da possibilidade de provas alternativas, mas essas provas alternativas precisam ser regulamentadas por decreto. Você que está me assistindo, que aguentou até agora aqui, não é? O nosso encontro de hoje, que ainda não realizou o treinamento, que ainda não se preparou, não se capacitou para a Lei 14133, entre em contato comigo, que eu tenho aí diversos cursos para poder treinar a sua equipe, para poder treinar você a participar desse mercado trilionário que é o mercado de contratações públicas. Portanto, não perca tempo, entre em contato, porque nós temos aí diversos cursos, diversos treinamentos que poderão auxiliar você no dia a dia de licitações e contratos administrativos, tá bom? Eu me despeço então mais uma vez,
Agradeço aqui a paciência de vocês de estarem me assistindo até agora e peço novamente para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe as informações, porque tem muito tema, muito conteúdo de direito administrativo para ser desenvolvido, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo encontro.